paz para a igreja, boa noite para os que estão ouvindo aí pela internet. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite. Essa igreja, como todos já sabem, é uma igreja que preza a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E é o que nós vamos mais usar aqui nessa noite. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é identidade, propósito, destino no reino de Deus. Muitas pessoas vai se identificar com essa mensagem, porque muitos dos problemas que nós vivemos e temos em nossas vidas é por falta de conhecimento. Em Oséias, a palavra de Deus nos diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento, de quem ensine o que é a verdade, porque ensinar bobeira, coisas infrutíferas, sem propósito, a internet, livros e artigos até que não foi provado ainda cientificamente, falam, mas nós precisamos aprender o que é a verdade. Eu vejo que muitos crentes são acusados e massacrados até quando cometem erro. Mas se você for parar para analisar, aquela pessoa, no fundo, não tem sabedoria. Por isso que cometeu aquilo. Porque se ela tivesse aprendido de forma correta, se ela tivesse alguém que ensinasse ela a verdade, ela ia permanecer na verdade, né? É muito difícil, irmão, uma pessoa ouvir a verdade e se afastar dela. Todos que se aproximavam de Jesus, o contato que ele tinha com Cristo, duas coisas aconteciam. Ou ele realmente nunca mais largava Jesus, ele se apaixonava pela pessoa que era Jesus e o seguia. Ou, diante de toda a palavra de Cristo, que é a verdade, ele se desviava totalmente, ou ele não aceitava. Como o jovem rico foi um exemplo ruim. Ele ouviu a palavra, ele era amante da palavra, porém confrontado com Jesus, os seus pecados, os seus erros, ele preferiu não fazer aquilo que Jesus recomendou, que era vender tudo e seguir a Cristo, repartir com os pobres e órfãos e as viúvas, enfim, os necessitados. E aí a Bíblia não diz para que caminho ele foi, mas uma coisa nós sabemos, que ele não seguiu Jesus, ele não acompanhou o Mestre. Então ou a pessoa se transformava, mudava a sua vida radicalmente, ou então ele se afastava. E esse mesmo Jesus, de 2000 anos atrás, aproximadamente, né, esteve aqui na terra, nasceu de mulher, nasceu sobre o poder do Espírito de Deus, caminhou aqui na terra, ensinou verdades que permanecem até hoje. Ele está aqui, falando através dos pregadores, das canções, das mensagens, né? Deus ainda fala nos dias de hoje, irmão, fala. Deus fala. Talvez o seu ouvido não está afinado para ouvir a voz dele, o dia a dia, o trabalho, né? Mas Deus está aqui, através da pessoa bendita de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos o acesso ao Pai através de Cristo, porque Ele e o Pai é o mesmo, né? Ele e o Pai é um. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Vamos falar um pouco de identidade nessa noite. Identidade. Quem é você? Identidade fala o quê? De nós. Quando nós vamos apresentar para alguém, ou numa empresa, ou em algum lugar, você apresenta o quê? A sua carteira de identidade. Ela é solicitada de imediato. Porque ali estão as informações essenciais para começar um diálogo, ou começar uma conversa formal, para se abrir portas à sua identidade. Né? Ali está escrito data do seu nascimento, ali está nome de pai e mãe, né? E outras informações importantes, seu nome completo, né? O seu sobrenome, que isso é muito importante, para saber de onde você veio, para onde você
que status que você nasceu, está lá na identidade. Se você é casado, se é separado, se você é solteiro, está lá na identidade. Tudo isso está lá. Mas não é essa identidade que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que você é. Digamos que não existisse documento nenhum aqui. O que você é? Quem você é? Você tem convicção de quem você é? Da onde você surgiu? Por que você surgiu nessa terra? Por que você existe? Para que você existe? Para onde você vai? Você tem essa convicção? Se alguém te perguntar, quem é você? Não, eu sou filho da Maria. Não, não é isso. Quem é você? Uma vez Jesus fez essa pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Ali Jesus estava tratando esta questão com Pedro. Pedro, você sabe quem você é? Você me segue há tanto tempo. Você diz que me ama da boca, mas eu quero saber se você me ama do coração. Você sabe quem você é? É a mesma coisa, irmão. Jesus só falou de forma diferente. Jesus estava mostrando para Pedro que Pedro ainda não estava pronto, que Pedro ainda não sabia quem ele era. Tem muita gente que está na igreja, tem muita gente que não está na igreja, tem muita gente que saiu da igreja, tem muita gente que abandonou o caminho, pelo simples fato de ainda não entender quem ele é. Ele precisava entender isso, ele precisava ser tratado, mas não houve quem o tratasse. Essa é uma carência de muitos líderes hoje. Você que quer ser um líder espiritual, ajudar pessoas, aconselhar pessoas, você precisa aprender a ouvir as pessoas, a ver aquilo que ninguém está vendo nas pessoas, porque igreja é pessoas, irmão, igreja é almas. Se você não ama as almas, se você não ama as pessoas, você não serve para fazer a obra do Senhor. Você tem que amar pessoas. Tem pessoas que não gostam de pessoas, eu já vi isso, mas tem pessoas que adoram pessoas, adoram se relacionar com pessoas, adoram conversar com pessoas, não vive sem conversar, não passa um dia sem conversar com alguém. Nós precisamos amar e entender o próximo. Quem é você? Para responder essa pergunta, precisamos entender alguns pontos. Primeiro, nós não somos o que consta no RG e no CPF, mas o que somos na essência. Aquilo que você é de verdade, e somente a provação, o crivo da dor e do dia mau que a Bíblia fala em dias difíceis que nós vamos viver, tribulações, porque a tribulação produz um fruto chamado experiência. Não é assim que está lá nos evangelhos? Porque a experiência também produz um outro fruto, que é a paciência. E a paciência produz um outro fruto no ser humano, que é a perseverança. E essa produz um fruto chamado esperança. E a esperança é a mesma que a fé. Só tá modificada a palavra ali, é mesmo que fé. Ela produz fé na pessoa, esperança. Esperança, eu confio, eu espero que vai acontecer alguma coisa, eu espero que vai dar certo, eu espero que essa pandemia vai passar, eu espero que eu vou sobreviver a essa enfermidade, eu espero que eu vou ser chamado no concurso, eu espero que eu vou ser indicado, eu espero que um dia minha vida vai dar um giro de 360 graus, eu vou sair dessa situação e vou me tornar uma pessoa numa posição melhor. Eu espero um dia comprar isso, eu espero um dia visitar tal país, eu espero um dia, você espera, isso é fé. Você crê, você tem esperança, e a Bíblia diz que ela não traz confusão. Por que não traz confusão? Por que não traz? Porque ou você tem ou não tem. Ou você tem fé ou você não tem fé. Não tem como dizer assim, Deus, eu tenho meia fé. Não existe isso, irmão. Fé é o seguinte, é bem certo. Quem tem, senta aqui, quem não tem, vai para ali. É desse jeito. E por isso que a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ou você tem fé ou não tem, meu irmão. E quem tem fé é porque creu. Quem creu, agradou a Deus. Quem crê, será salvo. Quem não crê, não tem fé, será condenado. Então, meu querido, você precisa saber também, saber o quanto você sabe de si. Você já parou para pensar que a metade dos problemas que você
que você tem na sua vida, eles se repetem? Já parou para pensar que eles tendem a se repetir, os mesmos problemas, as mesmas atrações, as mesmas tentações, elas voltam de tempos e tempos? Naquilo que você foi mais fraco, mais tentado, se você não resolver isso de uma vez por toda, você vai ser sempre tentado naquele mesmo ponto. Por quê? Porque talvez você não está resolvido ainda, você não está pronto, você ainda não cresceu o suficiente para entender que você pode vencer aquilo, que você pode superar. Então você precisa fazer um autoconhecimento, uma autoanálise. Nós somos diferentes dos animais, irmão. Nós somos diferentes dos animais. Nós somos animais, sim, somos animais, mas animais racionais. A Bíblia diz em Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Os animais não é assim, irmão. Os animais só têm fôlego de vida. Se tirar o sangue do animal, se você matar um animal, ele morre e acabou ali a história daquele animal. Não tem céu de animal, não tem alma de animal. Nós não, nós temos alma. Nós temos alma. E essa alma é a nossa identidade. E é por isso que Deus fala assim, ó, a alma que pecar, esta morrerá. Deus não trata com o corpo, irmão. Olha, o corpo que pecar, não é isso. O corpo é um instrumento que a alma usa para pecar. Deus trata com a alma. E você sabe, você não precisa falar nada, Deus sabe o que você está pensando. Porque senão era fácil enganar Deus. Então, você precisa resolver a sua vida. Como, pastor? Você precisa estudar sobre você. Parar para pensar, falar, olha, esse caminho aqui eu já caí, tem um buraco lá na frente. Então você tem duas saídas. Não entrar naquele mesmo caminho, porque você já passou por aquilo e viu, caiu, quebrou a cara. Então você escolhe outro caminho. Ou você então vai, mas vai agora preparado. Constrói uma ponte em cima do abismo e atravessa ele. Você não pode viver, irmão, enganado, enganando a si mesmo. Paulo falou para o jovem pastor Timóteo, nas suas epístolas, olha Timóteo, ninguém engane a si mesmo. Ninguém engane a si mesmo. Ou nós somos crentes e andamos com a mente de Cristo, ou nós somos ímpios, que seguimos como uma folha seca que o vento leva para onde quiser. Nós somos crentes, não dá para brincar. Nós temos um inimigo das nossas almas, vocês sabem quem é. Ele não dorme. Enquanto você está dormindo a noite toda aí, irmão, ele não dorme. Maquinando mal, destruindo. Nós estamos aqui numa paz, essa igreja é uma paz, é uma alegria, é tão bom estar aqui. Mas nesse exato momento, a terra está girando, o sol está dando está iluminando toda a terra, e alguma parte dessa terra está um calor tremendo agora. Pessoas estão morrendo nesse momento, ou de doença, ou sendo assassinado, ou em guerra, ou sendo afogado, barcos estão afundando, helicópteros caindo, aviões. O mundo não para. Dê graças a Deus com a sua vida, irmão. Deus tem cuidado de você. Dê um glória a Deus, porque você ainda não foi destruído. Você ainda, Deus tem um propósito na sua vida. Mas você precisa acordar. Você às vezes quer que Deus faça tudo por você, mas você não ajuda, você não se resolve. Tem pecados, irmão, que não é culpa do diabo, tem pecados que é a sua culpa mesmo. Enquanto você não parar e falar e criar vergonha, irmão, desculpa falar isso, mas tem pessoas que precisam ouvir. Eu preciso criar vergonha e parar com alguns atos que eu faço. E parar de botar culpa. Adão fez isso. Isso são projeções psicológicas, irmão, da alma. São doenças da alma. Quando o homem caiu lá no Éden, comer o fruto proibido, começou isso. O ser almático, né, e egótico, né?
Então Deus chama Adão e fala: Adão, o que vocês fizeram, Adão? A tua mulher que tu me deste, a mulher que você me deu aí, ó, me mostrou um tal do fruto proibido aí, falou que não tinha problema, eu comi. Quer dizer, transferindo a culpa para outro. Para com isso, assume o erro. Isso é conhecer a si mesmo, irmão. Tem pessoas que não sabem, tem pessoas que não se conhecem, não assumem os próprios erros, não sabem que está errando, e aí ele entra num ciclo de autossabotagem, fica se sabotando dia após dia, ano após ano, não sai do lugar patinando. A maioria das pessoas se preocupa e vivem com que as outras pessoas pensam a respeito dele. Para com isso. Eu já fui assim, me preocupava com o que falavam de mim. Não se preocupe, meu irmão. Você tem que ser quem você é e pronto. Se falaram mal de você, e daí? Falaram mal de Jesus, que era um homem bom, que era um homem perfeito. Falaram mal dele, crucificaram ele, mentiram contra ele. E sabe o que Jesus falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você se ama, você se gosta? Para começar, quem sabe quem é resolvido, ele sabe quem ele se ama. Tem pessoas que não gostam nem de si mesmo. Como que uma pessoa que não gosta de si vai gostar de outra, irmão? Vai dizer: Deus, eu te amo, mas você não gosta nem de você. Nós somos templos do Espírito de Deus, irmão. Nós temos que nos amar. Nós não podemos nos destruir. Existem seitas por aí que pregam justamente o oposto. Você tem que se flagelar, você tem que se martirizar, você tem que se... a carne, quanto mais sofrida, mais destruída, moída, mais pura a sua alma. Mentira! O gnosticismo prega isso. E tem um monte de gente entrando nessa linha. Tem um monte de intelectual aí, de altas empresas, diretores e presidentes de empresas que não se encaixam nas religiões populares que todo mundo segue, e eles preferem seguir uma coisa mais elevada e entram por esse caminho mentiroso. Avançando. Deus, ele quer transformar a sua vida, mas pastor, mas existe dentro da Bíblia alguma coisa que eu possa buscar para mudar a minha vida? Pode. Olha só, no equilíbrio do processo do eu, Jesus tem que estar dentro do barco com você. Lembra de Lucas capítulo 5, 1 a 11? O que diz lá? Já foi um tema de uma mensagem minha aqui. A pesca milagrosa. Lembra? Jesus, ele entra no barco de Pedro, e manda ele atirar para alto mar, e Pedro fala: Senhor, de lá nós já viemos, passamos a noite toda lá, não pescamos nada. Frustração, derrota, cansaço, medo, preocupações, ansiedade, tudo ali estava na vida daqueles homens. Mas quando Jesus entrou na vida deles, pisou dentro do barco, entrou na zona íntima deles, num raio menor que 1 metro, chegou bem próximo, então começou a acontecer milagres. E Pedro, enquanto ele estivesse questionando com Jesus: olha, Senhor, de lá nós já voltamos, mas teve um momento que Pedro falou: tudo bem, o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Aí, e somente aí, quando ele calou a sua voz e obedeceu e foi, confiando na palavra do mestre, os milagres aconteceram. Pegaram milhões de peixes. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem poder. Você precisa confiar mais em Deus e calar a sua boca de vez em quando. Às vezes a nossa boca atrapalha mais do que ajuda. Muitas das vezes a gente vai orar, né? E nós começamos ao invés de orar, a gente faz uma lamentação. Senhor, minha vida está assim. Senhor, meu Deus, meu Pai, minha vida, olha, Deus, só isso, só desgraça, meu irmão. Você só abre a boca para contar a miséria. Não, você tem que orar de verdade. Esquece os problemas Deus já sabe. Mateus 6, 26 em diante, a Bíblia diz que nós não devemos andar preocupados com o que havemos de comer, ou beber, ou vestir.
Aí ele diz assim: olhai para os passarinhos no campo, não plantam, não semeiam, não colhem, mas o Pai prepara todo dia o alimento para eles lá no campo. Será que vocês não têm mais importância que os passarinhos? Jesus já faz essa pergunta. Antes de nós abrirmos a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então para que você, em vez de perder tempo se lamentando, você não ora de verdade, fala: Senhor, eu te adoro, eu quero ser um crente melhor. Senhor, obrigado pelo dia, pela saúde. Senhor, faça uma oração de verdade. O Pai Nosso é um exemplo, é só um exemplo. Tem tantos outros exemplos bíblicos de oração. Então, no momento que você deixar Jesus pisar no seu barco, irmão, mas você quer dizer que eu tenho 30 anos de igreja, você tem que dizer para mim que agora Jesus tem que entrar no meu barco? Talvez você tenha 30 anos vendo Jesus, andando com Jesus, mas nunca deixou Jesus mudar a sua vida. Por quê? Porque talvez você não deixe Ele fazer alguma coisa na sua vida. Você mesmo está atrapalhando. Então, meu irmão, mas pastor, do jeito que você está falando, parece até que eu sou inimigo de mim mesmo. Acertou. O nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Essa carne, irmão, só inclina para as coisas erradas. Essa carne só inclina para aquilo que não é certo. Parece que fazer o bem é tão difícil, mas fazer o que não é bom, aquilo que é mal, é muito mais fácil. Paulo mesmo fala isso nas epístolas dele. Ele fala: o bem que eu quero fazer, isso não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ele fica num duelo, uma luta psicológica e espiritual ali, tentando conversar com Deus e achar uma solução. Deus me ajuda, porque eu não estou conseguindo fazer o bem quando eu quero. Tiago, capítulo 1, dos 5 a 8, fala de alma bipolar. Tem pessoas que têm esse problema, alma bipolarizada, né? Uma hora ele tem um ânimo feliz, alegre, vai dar certo, irmão, em nome de Jesus eu estou feliz. No outro dia você encontra ele está reclamando, ele está murmurando, ele já perdeu a fé, ele é muito fraco ainda, na verdade ele nem sabe quem ele é, porque se ele soubesse quem ele é, na pessoa bendita de Jesus, ele tomava posse no pé da cruz de Cristo. E aonde muito crente, eu vou ensinar uma coisa aqui, irmão, que eu passei muitos anos para entender, e eu não conseguia, e a minha vida era só derrota porque eu não entendia. Existe um segredo na cruz de Cristo, e está lá nos pés da cruz. Quando nós aceitamos a Cristo, irmão, nós caminhamos para os pés da cruz. Mas uma coisa é você ter Cristo, outra coisa é você tomar posse das bênçãos de Cristo na cruz. Você pode ter pecado todos os pecados, as coisas mais horríveis do mundo. Em Cristo, todos os seus pecados são perdoados. Mas mesmo assim, o inimigo das nossas almas, ele vem de tempos em tempos e te joga coisas, dúvidas, medo, culpa. E aí você começa se você começar a dar ouvido a isso, e muitos dão ouvido a isso, ele começa a fraquejar. Só que você tem que se lembrar disso que eu vou falar aqui. Toda vez que ele vier botar medo em você, toda vez que você sentir fraqueza, toda vez que você sentir que você que você não é capaz, que você não é justo o suficiente, que você não é apto a entrar no céu, mas se Jesus voltar hoje, será que eu vou? Isso é dúvida que ele está colocando acerca da salvação na sua vida. Você tem que se lembrar dessa palavra. Você tem que tomar posse de tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Toma posse, meu irmão. E diga, em alta voz, lá no seu quarto, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E aí você vai ver que a culpa e o medo e a angústia vai embora. Isso é identidade, meu irmão. Quem é você? Comece a se amar mais, comece a buscar mais o Senhor, comece a falar com o Senhor: Senhor, muda minha vida, eu não quero mais errar onde eu estou errando há anos, eu quero parar com isso, eu quero de uma vez por toda muda a minha história. E o Senhor vai mudar, Ele vai entrar no seu barco e vai mudar a sua vida. Vamos falar de reino, irmão. Mas por que reino, pastor? Por que reino? O reino de Deus, irmão, quando Jesus veio na terra, Ele veio falando de um tal de reino. Marcos 1,15 diz assim: buscai o reino de Deus, porque Ele é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus era chegado naquele momento. Só que a palavra de Deus também diz que o reino de Deus, em alguns momentos, ele estava próximo, e que ele viria. Como que é isso? Ele é chegado, ele está próximo, e ele ainda virá, passado, presente e futuro. Então nós precisamos entender que existem momentos que Jesus estava falando, mas que nós precisamos entender, cada palavra que ele estava falando, existia uma circunstância, todo um contexto em volta. Então, o reino de Deus, ele já chegou na terra, naquele dia que Jesus veio, que ele começou a ministrar o seu ministério sobre a terra, porque o reino de Deus não é comida, irmão, algo que você pode se alimentar e se alegrar, não é isso. O reino de Deus não é bebida, que te mata somente a sede. O reino de Deus não é palavra, o reino de Deus não é livro, o reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus não é um status, o reino de Deus não é nada que se perde com o tempo. O reino de Deus é poder, é a manifestação da glória de Deus. E Cristo veio manifestar a glória do Pai. Aonde ele passava, ele manifestava a glória dele. Aonde ele passava, ele mostrava o poder, através de curas e milagres, através de transformações nas almas, através de libertação. Isso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, meus queridos, ele tem 3 tempos, sim, tem 3 tempos, e eu vou falar deles agora para você, tá? O reino de Deus é presente, ele é do tempo presente. Aqui, quando Cristo falou, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 1, ele disse assim, se expulsa o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Dizia-lhes ainda, em verdade vos digo, e afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder, o reino de Deus. Veja bem, isso aqui está falando da dimensão do reino de Deus no tempo presente. E nós vemos. Eu já vivi coisas no Evangelho, irmãos, que se eu falar aqui, talvez alguns aqui não acreditam. Se eu falar aqui que Deus já fez coisas, milagres, maravilhas, sinais na minha frente, que se eu falar aqui, muitos vão duvidar. Mas eu vi, e eu não preciso provar, porque isso foi para mim. Existem coisas que Deus faz você passar para melhorar você. São experiências que Deus imprime em você para te tornar quem Ele quer que você seja. Então se apresse a conhecer a você mesmo, para começar a tratar os seus erros, para tratar as suas limitações, e permitir que Deus e o Espírito de Deus mude você e te use, porque Deus tem pressa em usar aqueles que estão prontos, vasos prontos. O Senhor tem pressa. Na casa do oleiro, Jeremias fala de uma situação que ele viu o oleiro tratando vários vasos. Tinha vasos pequenos, mas tinha vasos grandes lá. Tinha vasos que o oleiro quase pronto, Deus quebrou ele e fez de novo. Isso é a casa de Deus, irmão, é a obra de Deus, é o reino de Deus. Existem pessoas que ela aceita Cristo hoje e já começa Deus operar na vida dela e ela sai a 1000 por hora,
fazendo a obra de Deus, e tem outros que estão há 20 anos na igreja, e ele não consegue fazer mais, parece que ele está limitado ali, mas é porque talvez existem coisas na sua vida que precisam ser trabalhadas, e você não mudou, não abandonou, ou Deus, e isso está impedindo Deus trabalhar a sua vida. Mas você é um vaso, pequeno, mas isso já é algo, né? Isso é importante para o Senhor, mas se você der lugar, Deus vai te usar mais, e Ele quer te usar, porque o reino de Deus já começou, é isso que eu vim falar aqui nessa noite, o reino de Deus já começou, irmãos. Ele também é do tempo presente, mas ele também é de um tempo vindouro. Olha só, em Mateus capítulo 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, quer dizer, um reino que ainda vai vir, porque o reino de Deus só começou, irmão, mas agora, e nós temos que orar para Deus aumentar, para Deus fazer, concretizar, cumprir todas as profecias bíblicas, operar milagres. Em Joel capítulo 2, existem profecias que ainda não se cumpriram. Joel 2, lembra quem está escrito lá em Joel 2? Porque nos últimos dias, diz o Espírito de Deus, derramarei do meu Espírito, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e no monte do Senhor e em Jerusalém haverá salvação. Olha só que lindo, irmãos. Então quer dizer, irmão, que vai haver um tempo de avivamento na terra, que toda a carne que der lugar vai ser cheio do poder de Deus? Vai, irmão. O melhor de Deus ainda vai acontecer nessa terra. Nós estamos vendo o mundo mudando através dessa pandemia, sim. Está um desânimo, está um paradão, está tudo parado, não é? Não é verdade? Está tudo parado. Parece que nós estamos vivendo como Abacuque disse. Abacuque, o livro do profeta Abacuque diz: ó Senhor, no meio dos anos aviva a sua obra, a notifica, aviva a sua obra no meio dos anos. Nós estamos vivendo o meio, irmão, nós estamos vivendo o meio dos anos, uma mornidão espiritual, uma frieza, o amor de muitos esfriaria nos últimos dias. Jesus falou isso, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas eu sou um pregador de bênção, pregador de avivamento. Haverá um tempo de avivamento nessa terra. Este que nós estamos vivendo, esse período que nós estamos vivendo, não é o fim, não é. O reino de Deus vai ser implantado na terra, custe o que custar. Foi Jesus que disse: o reino de Deus virá com poder e grande glória. E você sabe quem vai vir abrindo o caminho? Jesus. Tem promessas que Jesus voltará a essa terra, e Ele vai implantar o reino dele nessa terra. Ezequiel fala que Jesus assentará no trono de Davi em Jerusalém, e governará a terra com mão de ferro. O mundo voltará a ser uma monarquia, o rei Jesus vai assentar em Jerusalém, irmão. Isso vai acontecer. São promessas bíblicas que ainda não aconteceram. Se você está achando que o mundo vai acabar, não vai acabar agora. Tem muita coisa que Deus quer fazer, e Ele precisa de nós, precisa de vasos preparados, que sabem o que é dentro do reino, o que são, o que fazem, de onde veio e para onde vão. Você já veio do mundo, meu irmão, nunca se esqueça disso. Você veio do lamaçal do pecado, nunca se esqueça disso. Não volte mais para lá, não queira voltar ao vômito, como um cão faz. Agora é Jesus, é olhar para frente, meu irmão. Siga o caminho, siga o alvo. Olha o que Jesus quer que nós façamos. Ele quer que nós pregamos o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Dá vontade de fechar, não dá? É uma dificuldade trazer o povo para a igreja. Não tem pastor
pandemia, decretos e tal, mas os irmãos estão animados, abrindo igreja, organizaram os bancos e álcool ali na entrada, providenciaram filmadora, mas a obra de Deus não para, meu irmão. Se você parar, Deus levanta o menino para fazer a obra dele, mas não vai parar. Não vai parar. A obra de Deus não para. Pode até ficar difícil, como nós estamos vivendo. Dias difíceis, né? Mas não vai parar, porque essa porta é Deus que abriu. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu és pedrinha, eu sou pedra, Pedro. Ó, tu és pedrinha. Se você pegar no original, lá está escrito Petros, pedrinha. Eu sou rocha, tu é pedra. E sobre esta rocha, essa pedra grande, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão. E o que ligar na terra será ligado no céu, e o que ligar no céu, ou desligar no céu, será desligado na terra. Eis que dou todo o poder à igreja, para fazer a minha obra na terra. Irmão, quem é o diabo? Quem é o homem para poder impedir a obra e paralisar a obra de Deus? Ela vai continuar. Estamos num número reduzido, mas nós, ainda que o Senhor pode contar com alguns aqui que servem a Ele no espírito e na verdade, porque chegará dias que somente os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ter igreja aberta, não vai ter igreja ali, ou aqui em Jerusalém, ou em Samaria, não vai ter lugar. Mas verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, aonde eles estiverem. Aonde estiver, em casa, igual você está fazendo, você está aí adorando o Senhor. Isso é ser crente, isso é um verdadeiro adorador. Não tem igreja para ir? Adora em casa. O Senhor está contando com a gente, irmão. O Senhor conta conosco. O reino de Deus já começou. Ele implantou o reino quando Ele veio aqui. Foi morto, foi para o céu de novo, voltou para o Pai. Mas Ele não nos deixou órfãos. Não nos deixou órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador para caminhar com vocês, até que eu venha novamente. E quando eu voltar, aí o reino de Deus será implantado totalmente nessa terra, irmão. O mal será aniquilado, a morte será trancada, o Senhor reinará com mão de ferro, o seu cetro de justiça, E para finalizar, irmãos, eu preciso falar do propósito. Você precisa saber de onde você veio, isso é identidade. Você precisa saber aonde você está, isso é propósito. E você precisa saber para onde você vai, isso é destino. O nosso destino é o reino de Deus na terra, nós vamos morar no céu, vamos, por um breve período, vamos morar no céu. A Bíblia diz que nós iremos para o céu, para as bodas do Cordeiro, aonde nós passaremos pelo tribunal de Cristo, as nossas obras vão ser julgadas, uma a uma. Não adianta você fazer coisas que só geram tamanho, que só gera volume. O Senhor está olhando aos corações, a sua intenção em contribuir, a sua intenção em pregar o Evangelho, a sua intenção em ajudar o próximo. O Senhor está de olho, é no seu coração, não é no tamanho da sua oferta. Se fosse assim, a oferta da viúva, né, não seria nada, mas ela deu a maior oferta, porque ela deu de coração. O Senhor Jesus estava olhando para o coração dela, não foi pelo tamanho da oferta que o outro deu, não. Mais vale você dar pouco de coração do que muito se vangloriando, dizendo, eu dei, está vendo aquela igreja, foi eu que fiz. Eu já fiz igrejas, já doei terreno, não estou dizendo isso para me vangloriar, Deus me livre. Já dei lotes, que hoje tem uma congregação lá. Eu podia trazer um dia desse, o querido Tiago, eu vou trazer aqui as igrejas que eu já abri lá na Amazônia, estão lá até hoje. Qualquer dia desse eu vou voltar lá, vou pregar em cada igreja daquela, e vou lembrar o período que eu passei lá construindo, igrejas que estão lá, portas que foram abertas,
O reino de Deus, irmão, expansão do reino de Deus. Eu não fiz isso para me vangloriar, e nem cobro de Deus uma casa, um carro, porque eu já fiz isso no passado. Eu fiz isso por amor a Deus, pelo reino, porque eu sei quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. E é isso que o Senhor quer que você seja nessa noite. Uma pessoa resolvida, sabe para onde vai, sabe de onde veio, para não voltar mais para o pecado, meu irmão, para não se ofender com qualquer coisa na igreja, se afastar da igreja. Pessoas que são assim, melindrosas, é porque ainda não se resolveram, não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo aqui, e nem sabem para onde vão. Jesus ainda não entrou totalmente na vida dela, ela ainda tem reservas, e é por isso que a vida dela está desse jeito. Mas o Senhor quer que você mude nessa noite. Que você dê um passo definitivo em direção a Ele e deixa Ele resolver. Deixa Ele resolver a sua vida. Para finalizar, dentro do propósito que nós fomos chamados, Deus não faz nada sem propósito. Antes da fundação do mundo, Ele já preparou um plano de redenção para a humanidade. Ele já sabia que eu e você ia vacilar, que eu e você ia tropeçar, né? Se cair, se machucar no caminho. Ele sabia disso. E Ele preparou dentro do plano, né? Ele preparou uma remissão de pecados, total. Não é por expiação como era no passado, não. Não tem propiciatório, não tem pia de bronze mais, não tem sangue de animal imolado, não. Agora é um sacrifício perfeito. O cordeiro mudo que João Batista falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falando em João Batista, ele sabia quem ele era. Ele era um cara totalmente resolvido em relação ao evangelho, a mensagem de Cristo e o propósito de Deus para a humanidade. Quer ver? Vou ler para você aqui. Vamos continuar aqui. Então, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até os dias de Noé entrou na arca. Mateus 24, do 37 e o versículo 38. Como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. O que é nos dias de Noé que é igual nos dias de hoje que nós estamos vivendo, irmão? As mesmas coisas. As pessoas estão iguaizinhas. Essa geração está igual à geração de Noé. Só não tem Wi-Fi, só não tem internet. Mas é o egocentrismo das pessoas, o eu, né? A maldade, a iniquidade, né? As transgressões, é as mesmas. Existe uma coisa que era comum, e é forte isso, é o hedonismo. Hedonismo, irmão, é a busca do prazer pelo prazer. Hoje em dia as pessoas estão muito assim, como foi lá nos dias de Noé também. Elas querem o prazer a qualquer preço. Elas querem o bem-estar, né? É por isso que a droga caiu bem para essa geração, as drogas ilícitas, porque elas... Uma vez eu perguntei para um jovem drogado, eu falei: por que você fuma maconha? Ele estava fumando na minha frente uma maconha, e eu pregando para ele, e ele falou assim: sabe, eu fumo porque me traz um bem-estar. Falou desse jeito para mim. Um bem-estar é a busca do prazer. Ele não quer saber, ele quer se sentir bem. Ele quer chegar no final do dia e fumar aquele cigarro e se sentir maravilhoso, bem. Alimentando o quê? O ventre, não é isso? Quando você busca prazer pelo prazer, irmão, nós estamos alimentando o quê? O Espírito de Deus? Não. Você está alimentando o quê? Um rei que está dentro da sua barriga chamado ventre. As suas vontades, os seus desejos, as suas concupiscências, as suas lascívias. É isso que você está alimentando. E essa geração é bem assim. Ela quer o prazer a qualquer custo. Aí existem várias formas de prazer que eu não vou exemplificar aqui. Existem prazeres de todas as formas. Em busca desse prazer, muitos sacrificam pessoas, matam, assassinam, fazem atrocidades em busca de um prazer.
Muitas morrem numa sala de cirurgia buscando um corpo ideal para ter mais prazer de viver. Para ter mais prazer de viver. Então, vamos continuar na palavra aqui. Então é isso, meu irmão. Nós devemos tomar cuidado, porque a geração que nós estamos vivendo, elas não sabem o propósito de Deus. Nós precisamos pregar para ela. Deus tem um plano para essa humanidade. Deus quer trocar o medo que assola as pessoas por salvação, por amor. Deus ainda é amor, Deus ainda é justiça, é paz, é longanimidade. Deus é bom o tempo todo, irmão, o tempo todo Deus é bom. Deus, Ele ama o pecador, Ele aborrece o pecado, Ele aborrece o hedonismo, as vontades da carne, mas Ele ama você. Ele fez tanta coisa por você. Ele deu o maior bem que Ele podia dar. Ele deu o próprio Filho, que era Ele mesmo na cruz. Ele morreu, Ele se sacrificou por nós. Então o mínimo que nós possamos fazer, o mínimo que nós podemos fazer, é vir para os pés de Cristo, humilhados, humildes, pequenos, simples, dizendo: Senhor, eu não sou o que eu penso que eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. Começa a fazer em mim uma grande obra, e o Senhor fará na sua vida uma grande obra. Eu agradeço essa palavra, esse momento que Deus proporcionou a nós aqui, estarmos reunidos, que Deus possa falar no seu coração através dessa mensagem, que você não durma à noite com essa mensagem falando a sua alma. Eu quero que Deus te incomode mesmo, eu quero que o Espírito de Deus vá até onde você está, de madrugada, e desperte-se você do sono, desse sono talvez de pecado, desse sono morno, essa lentidão, essa falta de desejo, de ânimo de fazer as coisas de Deus, que Ele volta a incomodar você, e que você comece a ser movido pelo Espírito de Deus a fazer algo, a se dispor, a se mostrar, falar: Senhor, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías, né? Envia-me a mim, envia-me a mim. Amém? Deus abençoe você, que Deus te dê novas oportunidades de ouvir a palavra e de mudar a vida, porque nós precisamos mudar, irmão, nós precisamos mudar. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Eu quero orar por você, eu quero orar por você que está em casa, eu quero orar por você que ouviu essa mensagem, eu quero orar por você, para Deus te ajudar, para te dar ânimo, para te levantar, para te dar disposição, para acabar com essa alma dobre. Ore comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dessa alma, dessa vida que está aí, meu Pai, ouvindo essa mensagem. Essa pessoa, meu Pai, que já pensou até em pôr fim à vida, já pensou em desistir, meu Deus. Que nessa noite o espírito de desânimo saia, bata em retirada agora. Que surja agora, meu Pai, uma renovação. Assim como a águia, ela precisa se renovar de tempos em tempos. Que o Senhor renove esse irmão, essa irmã, renove essa alma, esse homem, essa mulher, esse jovem. O Senhor renova, em nome de Jesus. Amém.